Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição aqui no canal TV Brasil na Net, hoje segunda-feira, hoje dia 4 de maio. Olha, eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, notícias, informações fresquinhas aí também sobre o candidato, né, o Flávio Bolsonaro. E temos ainda outras informações aqui no canal que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então deixe seu like aqui no canal, deixe aqui também a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. E vamos rapidinho para a notícia, né? Vamos trazer essa notícia do Flávio Bolsonaro que circulou demais nas redes sociais. Principalmente aí através da mídia de esquerda, né, que o Flávio Bolsonaro teria feito um acordo com Alexandre de Moraes. Sobre isso, quem vai falar é o próprio Flávio Bolsonaro, tá bom? Vamos ver. Pessoal, se os senhores concordarem, então, nós vamos inverter, vamos começar pelo Brasil. A notícia de chamada aqui é de Cuba. Como eu tenho mais para falar de Cuba do que do Brasil hoje, então eu vou dar prioridade para a nossa pauta nacional e aí a gente parte para Cuba, beleza? Especulou-se nos últimos dias que teria acontecido um acordo lá em Brasília, onde a CPI do Banco Master, CPMI do Banco Master, teria sido colocada de canto em troca da dosimetria e da rejeição do nome de Messias para a Suprema Corte. O próprio Flávio Bolsonaro, pré-candidato Flávio Bolsonaro, veio a público, acho que concedeu uma entrevista e uma jornalista abordou essa questão com ele e ele respondeu. Então, melhor do que eu ficar aqui falando, explicando, trazendo a minha teoria que eu já trouxe ontem e eu não acreditava nesse acordo, acho nada mais justo do que trazer o próprio Flávio para fazer essa explicação. Ele não está ao vivo aqui com a gente, obviamente, mas é um trecho que ele mesmo publicou nas redes sociais e a gente pegou esse vídeo. Pois não, Samuel, vamos colocar o Flávio para explicar essa situação para a gente. Soube que teve uma aposta aí que nenhum bolsonarista ia falar mais de CPI do Banco Master porque houve um acordo. Olha, quem apostou nisso aí, apostou errado, vai perder dinheiro, porque nós vamos continuar defendendo a CPI do Banco Master. O que aconteceu na votação da derrubada desse veto ao PL da dosimetria é que, de fato, essa CPMI, na verdade, do Banco Master estava travando ali a pauta e a gente queria que essas pessoas que ainda estão presas, muitas delas, pudessem ir para casa. Então foi uma pauta, foi uma sessão com uma pauta única, houve a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e a próxima sessão do Congresso que for acontecer, ela vai ter sim que haver antes a leitura dessa CPMI, na verdade, desculpa, a CPMI e do Banco Master. Então a gente não tem nenhum acordo com relação a isso. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes, o algoz do presidente Bolsonaro, quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, não vai ter nenhum acordo com ele. Então essa questão é uma narrativa mentirosa que estão inventando e mais uma vez, eu acho que estão usando ali a boa vontade dessa jornalista Malu Gaspar para plantar algo que simplesmente não existe. Não teve essa conversa com o Davi Alcolumbre, não teve essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes de forma alguma. Foi uma conjuntura de interesses nossos, da oposição e de uma parte da suposta base do governo que está insatisfeita com a forma como vem sendo tratada, junto com esse ingrediente dos excessos sem limites por parte de alguns no STF. Perfeito, então esse vídeo foi, como eu disse, publicado pelo próprio Flávio nas suas... Eu vi ele no Twitter, não vi se está no Instagram também, mas pelo menos no Twitter esse vídeo foi publicado. Agradeço ao pré-candidato que disponibilizou isso aí para a mídia independente também, e assim ele mesmo vem a público explicar essa questão. Achei muito pertinente. Assim que se combate, né, quando você tem um início de uma crise interna, principalmente, que isso poderia gerar uma crise interna dentro do movimento da direita do Brasil, isso aí ajuda a colocar panos quentes e resolver a questão já no início, né? Então, por isso que eu poderia, como eu disse, ficar aqui trazendo as minhas análises que eu fiz ontem, mas aí como ele publicou esse vídeo, o mais correto a se fazer, até jornalisticamente falando, é trazer o próprio Flávio aqui para explicar essa questão. O que eu digo para o público? Nós estamos agora já oficialmente no mês de maio, né? Maio, junho, julho, 3 meses. Daqui 90 dias é campanha, né? E o que significa isso? Significa que a temporada de notícias plantadas na mídia teve início. Nós sempre temos notícias plantadas, tá? Balão de ensaio, aquela coisa toda. Mas agora, daqui até esse período aí de eleição,
foi dada aberta a temporada aí, então, de notícias plantadas. O que eu entendo por notícias plantadas? Fulano fez acordo com Beltrano, Ciclano vai ser candidato a deputado estadual por Sergipe, Beltrano tá brabo com o governador não sei aonde, vai apoiar fulano. Muitas vezes essas notícias são plantadas. Então, eu recomendo uma certa cautela ao público quando vê alguma coisa, por mais absurdo que seja. Calma. O mundo não vai, o dólar não vai mudar a cotação se você colocar ali a sua opinião no calor da coisa. Espera. Um dia, de repente, espera algumas horas, não é? E aí você vê se aquela informação realmente tem um viés de confirmação ou não. Se foi algo plantado, se foi... É só isso que eu faço. Agora, cada um é livre e faz o que quer, tá? Eu não mando em ninguém. Eu só recomendo agora, principalmente nesse período, então, né, pré-eleitoral, muita cautela quando chegar uma notícia relacionada a isso. Muito bem, pessoal, vocês viram aí que o Flávio Bolsonaro deu o recado e ele falou, na verdade, eu não acreditaria mesmo, nunca, que o Flávio Bolsonaro fosse fazer um acordo com o Alexandre de Moraes. Eu jamais, né, eu passaria isso pela minha cabeça, né, não acreditaria mesmo nisso, mas foi bom o próprio Flávio Bolsonaro vir a público e dar a sua declaração, tá bom? Vamos continuar aqui no canal, porque eu vou falar agora sobre a situação do presidente Lula, tá? Lula está aí, pessoal, com outra demanda e pode sofrer uma outra derrota. Olha, a situação do Lula tá cada dia mais feia, viu? Tá feia, a situação dele tá horrível, tá somente levando paulada, uma atrás da outra. E eu vou trazer aqui agora um vídeo para você assistir junto comigo aqui no canal. Quem vai falar sobre isso, essa possível derrota que o Lula vai sofrer, é o advogado doutor André Marcília. Vamos ver essa matéria que está excelente, é uma matéria muito boa. Vamos ver. Lula vai sofrer nova derrota humilhante, desta vez não no Congresso, mas no Supremo, no STF. Acontece que o PT e o PSOL já anunciaram que vão recorrer para o STF por conta da derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria acontecida nos últimos dias no Congresso. E a ala majoritária do STF, leia-se a ala majoritária, o Gilmar Mendes, já deixou claro que não vai comprar essa briga com o Congresso. Eu vou te contar agora como o PT está se movimentando em relação a esse tema e por que o STF dessa vez não vai botar a mão na cumbuca do Congresso. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes você se inscreva aqui no nosso canal e deixe like nesse vídeo. Bom, a imprensa está dizendo que o PT e o PSOL já decidiram que vão acionar o STF para derrubar o PL da dosimetria, dizendo que ele seria inconstitucional e etc, etc, aquele papo de sempre. Mas o governo Lula dessa vez não vai se dar bem. O STF já deixou claro que não vai aceitar esse tipo de confronto agora com o Congresso. E por que não vai aceitar? Não vai aceitar, primeiro, porque foi o próprio STF que redigiu o PL da dosimetria. Quem não se lembra da trinca? Aécio Neves, Temer e o Paulinho da Força, ali falando sobre o PL da dosimetria. Pois bem, essa trinca validou esse PL da dosimetria com o STF. Em dado momento, o Paulinho da Força chegou a dizer, olha, isso aqui eu não vou fazer porque o STF não topa, eles não autorizaram. Ele próprio, numa entrevista na imprensa, chegou a dizer que estava formalmente consultando o STF sobre o que pode e o que não podia entrar no PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem literalmente que o ministro Moraes chegou a redigir parte do PL da dosimetria, o que talvez explique a sua redação muito ruim em alguns pontos, inclusive do ponto de vista gramatical. Mas não é só isso, tem mais por trás dessa história. O STF não quer esse confronto agora com o Congresso, e é isso que conta, inclusive, a coluna do Metrópolis, porque isso pode criar um problema ainda maior para o STF, que já está fragilizado depois da rejeição do Messias e depois também da derrubada do veto. Essas últimas vitórias da direita dentro do Congresso
claramente fragilizaram a STF e expuseram que o STF não está com essa bola toda. E o STF está um pouco acuado. E acuado ele não vai comprar essa nova briga com o Congresso. Diz a coluna aqui do Metrópolis o seguinte, aspas, após o resultado, parlamentares que integram as cúpulas da Câmara e do Senado ressaltaram à coluna, sob reserva, claro sempre, que o texto do projeto aprovado em novembro de 2025 foi negociado previamente com ministros da ala majoritária do Supremo. Leia-se Gilmar Mendes, Moraes e a turminha deles. Muito bem, com esse argumento, a cúpula do Congresso prevê que, se julgar o caso, o STF dirá que o processo legislativo foi correto, que não é inconstitucional e etc., e manterá a derrubada do veto. O próprio Supremo quer virar a página sobre esse tema, diz o parlamentar, com o elemento ou com um bastidor que ouviu dos próprios ministros do STF. Portanto, meus caros, a verdade é que a rejeição, como eu mencionei, do Messias e a derrubada do veto impuseram não apenas uma vitória para a direita, mas também impuseram uma derrota para o STF e para o governo Lula. O governo Lula tomou uma piaba, que foi a rejeição do Messias, tomou outra piaba, que foi a derrubada do veto, isso fragilizou o governo. O governo é uma espécie de consórcio estatal com o STF, e isso também, portanto, por decorrência, fragilizou o STF. O STF foi pego de surpresa com a rejeição do Messias, né? Ele não estava por trás disso. Como eu já mencionei aqui, pode ser que o Moraes tenha feito uma ou outra articulação contra o Messias, porque não gosta do Messias e prefere o Pacheco. Mas, com absoluta certeza, essa vitória da direita não tem a ver com o STF, que, repito, foi pego de surpresa. O Moraes não é o grande articulador de nada, o STF não é ou não foi o grande articulador de nada, o STF foi fragilizado por essas derrotas, assim como o governo Lula também foi. Será, portanto, se houver essa ação, esse recurso do PT e do PSOL para derrubar o PL da dosimetria, será algo que o STF não vai meter a mão, porque sabe que pode se prejudicar. E se o governo fizer isso sozinho, sem o apoio do STF, a gente sabe que vai ser mais uma derrota. Vai ser a terceira derrota seguida em menos de um mês para o governo Lula. Será que eles não entenderam ainda o jogo? Será que eles não perceberam que eles, nessa hora, devem recuar um pouco? Será que o governo não percebeu que sem o STF e sem o Alcolumbre batendo palma para ele, o governo Lula não é nada? Nada. Está totalmente nas cordas, totalmente perdido, totalmente fragilizado. Olha, para a oposição, para a direita, eles têm que torcer que o PT e o PSOL façam mesmo esse recurso. Mais uma derrota do governo Lula a terceira, pode já pedir música no Fantástico. Deixa aqui o seu comentário se você acha que o STF vai mesmo, como a gente está aqui comentando, considerar, nesse caso, que a derrota do governo é legítima e vai deixar o PL da dosimetria seguir adiante. Deixe o seu comentário. E só uma última coisa para vocês entenderem como funciona, às vezes, a política. O PT e o PSOL, mesmo sendo derrotados no STF, pode ser que essa derrota signifique atrapalhar o andamento do PL da dosimetria. Pode ser que atrapalhe a rapidez para soltar as pessoas. Talvez o sadismo de alguns integrantes desses partidos possa se satisfazer com isso. Mesmo derrotado o governo, eles consigam ficar felizes com protelar a soltura dos réus do dia 8. As pessoas são realmente, às vezes, incompreensíveis naquilo que há de pior nelas. Um abraço. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição. Eu não poderia ir embora sem antes pedir para você deixar o seu like aqui no canal e deixar também a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Lembrando vocês que esse é um canal de direita e eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para você aproveitar e já se inscrever aqui no canal, tá bom? Aí vou pedir também para você tocar aquele sininho, tá, das notificações e escolher a opção todas para você
receber gratuitamente todos os nossos conteúdos, tá bom? Esse é um canal de direita e eu, Ciro Moreira, um patriota raiz, defendo pilares como Deus, Pátria, Família e Liberdade. Também sou apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora sou apoiador também do futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. E eu te convido a vir comigo, tá? Então se inscreva aqui no canal. Tô indo embora, deixo a todos um grande abraço. Eu vou, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.